1982, Turma Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. A presente cerimônia tem por finalidade realizar o encerramento da placa da Turma Marechal Rondon após 30 anos de formados no nosso Colégio Militar do Recife. O senhor João Carlos Zirpoli Leite, antigo aluno 606, fará uso da palavra. Essa placa, ela tem uma história, né? A gente queria homenagear também o colégio. A gente também queria homenagear o colégio e colocar uma placa a exemplo das demais placas que colocam na parede. Mas, como era um pouco menor, as placas que já estavam, a gente conversou com o Coronel Rivas e fez uma mais ampliada com o nome do pessoal. E vocês podem ver que todas elas têm uma expressão, um pensamento da turma, né, no momento que vieram inaugurar. Então, para não ficar uma coisa muito difícil de resolver, nós sorteamos dentro da comissão organizadora, que eram os 7, 3 ou foi 4, não me lembro agora, pensamentos para que a gente pudesse comprar a placa, e um deles foi elegido como, vamos dizer assim, um pensamento mais sucinto que expressava o sentimento do momento. Esse pensamento, na verdade, ele foi construído depois que nós saímos daqui em homenagem ao professor Maltanir Gilvan Pinto Noronha, que todos aqui passaram por ele, professor de História, que além de professor, era um pai, um conselheiro, um sábio, e que nós devemos também muito nossa formação, inclusive cristã, a ele. Então, esse pensamento não tem muita comparação com grandes autores ou coisa parecida. Esse pensamento é uma expressão pura de um agradecimento que fizemos ao professor na época. Então, ele pode ser lido exatamente no contexto do Colégio Militar, né, onde a palavra aparência é exatamente pela questão de que como as pessoas se colocavam aparentemente para os seus alunos, por exemplo. Então, sem maiores delongas, a gente queria convidar o Dário, que é agora alagoense, né, Dário? E o Coronel Ribas, que foi uma pessoa que nos recebeu com muito carinho, nos deu todo apoio. Vocês vão ver amanhã na feijoada que o circo está montado e bem montado, né? E o coronel nos deu todo o apoio, toda a estrutura. A princípio, a gente queria ter chamado um ex-professor para encerrar a placa do senhor. Então fizemos contato com o Coronel Caio, que na época era capitão, quando foi professor da gente na 6ª série. Ele foi o último dos moicanos, né? O último professor da nossa época que deixou o colégio, porque ele se aposentou e o colégio convidou para voltar a dar aulas aqui. E ele voltou e parece que cumpriu bem o papel, né, Coronel? Porém, como o convite veio muito em cima, ele lamentou muito, se emocionou muito no telefone, inclusive, viu, meu irmão, ele me pediu que no dia da feijoada você pudesse amplificar a voz dele aí no celular, que ele quer dar um alô para a turma. Teceu várias recomendações, uma coisa dessa não se perde, tal, enfim, ele está fazendo tratamento de saúde em Fortaleza e ficou muito chateado por não estar presente. Se nós tivéssemos feito o convite há 10 dias antes, segundo ele, ele se reprogramaria e estaria aqui. Então eu queria registrar também, né, a figura do professor Caio, que deu assim continuidade à nossa era dentro do Colégio Militar. Antes, porém, o Coronel Ribas quer proferir algumas palavras, por favor. Mais uma vez, senhores, meu bom dia. É uma honra muito grande recebermos a turma Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, de 1982. Vocês não imaginam quanto o colégio se sente satisfeito, alegre, renovado com essa presença dos nossos antigos alunos. Disse na formatura, mas aqui neste momento mais íntimo, mais próximo de cada um, olhando com os olhos de cada um de vocês, queria manifestar essa satisfação da escola. Tenho uma certeza que uma nação ela se
se constrói de pessoas que labutam numa direção. E o Colégio Militar forma isso, forma valores para a vida. Então eu sempre digo aos nossos alunos que aproveitem esse momento, se sirvam do colégio, peguem as ferramentas que o colégio oferece para terem sucesso na vida. O nosso colégio ele planta uma série de sementes aqui que mais tarde elas vão dar grandes frutos para cada um de nós ao longo da nossa caminhada. E como eu disse na formatura, nada mais substantivo, nada mais efetivo do que a cidadania plena. Nossos antigos alunos são pessoas de bem. O maior orgulho dos colégios militares e dos próprios comandantes, das pessoas que passam por aqui, é termos convicção que o aluno de colégio militar é um cidadão pleno, um cidadão livre, que optou pela sua caminhada da maneira que melhor lhe convém. Mas isso, essa liberdade, vem do conhecimento, vem de valores aqui construídos. E construídos pelo dia a dia da participação de cada um. Valores não são colocados verticalmente, não, os valores são construídos na convivência. E esses valores são os senhores têm e dão exemplo para toda essa geração nova. Fiquem conosco sempre, aproveitem esse momento ímpar aqui no colégio, renovem as suas energias, renovem as nossas energias e tenhamos todos aí um dia saboroso, gostoso e inesquecível aqui no colégio. Muito obrigado a vocês. O Marechal Cândido Rondon, 1982, me veio o pensamento da turma. O verdadeiro valor de um homem não está na força de sua aparência, mas sim na força que ele transmite através de seus ensinamentos. Lembrança de 30 anos dos formandos, 1982-2012. Aqui tem o nome de todos e nós vamos fazer algumas correções para colocar um outro nome que, por acaso, ou saiu incorreto ou deixou de ser colocado aqui. Okay? O comandante do Colégio Militar convida os presentes para o plantio de uma árvore no bosque ao Brasil. Uma das características mais importantes do pau-brasil é a madeira pesada, com a presença interna de um extrato que gera uma espécie de tinta vermelha. Por ser de alta qualidade, a madeira desta árvore é muito usada na fabricação de instrumentos musicais, como por exemplo violinos, harpas e violas. A presença de pau-brasil na Mata Atlântica era muito grande até o século XVI, porém, com a chegada dos portugueses ao Brasil, teve início a extração predatória do pau-brasil. Os portugueses extraíam a madeira para vender no mercado europeu. A madeira era transformada em móveis, enquanto o extrato era usado na produção de corante. Atualmente, é baixa a presença de pau-brasil na Mata Atlântica. Inclusive, existe lei federal que considera crime o corte ilegal desta árvore. No dia 3 de maio, comemora-se o Dia Nacional do Pau-brasil. Os antigos alunos de Lamare e Policarpo realizarão o plantio da muda. Só jogar um pouco de terra. Daqui a 30 anos nós vamos vir de novo aí, Calamari. Planta essa árvore toda semana tem que estar aqui para regar. Pessoal, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo e pedir para vocês nunca deixarem essa árvore morrer. Venham, combinem, venham aqui, essa árvore é de vocês, é dessa turma. Tem um pouco de vocês aqui nessa árvore que simboliza o nosso país. Então venham sempre aqui regá-la, para que ela cresça
cresça forte, dê sombra e sempre represente a turma de 1982. Obrigado. O antigo aluno Lucena fará uso da palavra. Vou citar aqui uma frase que me acompanha muito, de um autor famoso, tibetano, chamado Khalil Gibran. Ele disse que a raiz é uma flor que despreza a fundo. Eu acho que o pau-brasil, enquanto árvore, enquanto vida para a gente, representa tudo isso. E é através dessas raízes, que foram as raízes que nós crescemos e consolidamos aqui, representando uma amizade de 30 anos, na verdade. E quando nós entramos aqui no colégio, a gente estava revendo, veio o filme na cabeça da gente, no desfile, desencolher lá o último da fila, né, aquele pequenininho ali. E assim, são várias recordações nossas, assim, eu acho que essa árvore representa isso, a amizade que a gente leve para o resto da nossa vida. Obrigado. O antigo aluno de Luiz fará a leitura do texto da placa. Os alunos e seus familiares, 30 anos após a conclusão do terceiro ano do PNR, contribuindo assim para a preservação do meio ambiente.